Impressões e dicas de mais um turista brasileiro sobre a Suíça. Duas coisas que a gente observou muito na Suíça e que a gente já sabia, né? A gente já tinha ouvido falar e constatamos, é a questão do silêncio e a questão da limpeza. A questão do silêncio. O país é silencioso, tá? Muito mais silencioso que a maioria dos países, sobretudo em relação ao Brasil, né? Então, quando você vai em ambientes, por exemplo, que aqui a gente está acostumado, aqui no Brasil, você tem aquele falatório, as pessoas falam mais alto em bares e restaurantes. Lá nós observamos o contrário, tá? As pessoas são mais silenciosas, mas conversam num tom mais baixo, né? Mais light. Então, no transporte também, as pessoas não ficam conversando umas com as outras. A gente andou de trem pela Suíça, né, e a gente observou isso. Quem conversava éramos nós, turistas. O suíço mesmo viajando em casal, em família, eles não conversam muito, né? E se conversam num tom mais baixo também. Então, isso confere uma qualidade ambiental muito boa, né? A gente estranha, mas é ótimo você andar no transporte, você não ter as pessoas falando, querendo se ouvir, celular tocando, as pessoas conversando no celular em voz alta. Isso você não observa na Suíça, né? Realmente é diferente. E a questão da limpeza, o país é limpo. Você não vê lixo jogado nas calçadas. Você até vê lixo, mas um lixo que eu chamo de lixo organizado. Nem parece lixo. É um lixo já preparado para o recolhimento ali, devidamente organizado, né? O asfalto é limpinho também, a sinalização aparece, não tem muito remendo no asfalto. Enfim, é Suíça, né? Voltando à questão de baratear o custo terrestre viajando pela Suíça, como é que você pode baratear? Você pode montar base em uma, duas cidades e fazer os chamados bate-voltas. Então você vai usar mais o transporte, né, o trem, mas você vai economizar na questão hospedagem, né, fazendo os tais bate-voltas. E você estando bem localizado, se você estiver, por exemplo, numa cidade como Zurique, você pode fazer vários bate-voltas. De Zurique, por exemplo, é muito pertinho, de trem rápido você ir a Berna. Dá para você fazer a programação de um dia em Berna. E eu acho que não tem para mais do que um dia, a não ser que você queira rever, né, os pontos mais importantes, os pontos turísticos da cidade. Berna, para quem não sabe, é a capital do país, né? E a partir de Zurique também, você pode conhecer, pertinho, vai quase na fronteira da Alemanha, vai até as Cataratas do Reno, vale a pena. Conhecemos ali uma cidade chamada Steenrojm, também muito bonitinha, né, uma cidade medieval. Eu fiz as duas, né, tanto Cataratas do Reno quanto Steenrojm, em um dia, na parte da manhã e na parte da tarde. E aí quando você vai para esses lugares turísticos, notadamente turísticos dentro da Suíça, você tem, por exemplo, nas estações, o guarda-malas ou os lockers para guardar sua bagagem, se você estiver com bagagem, estiver viajando com mala, tá? Então você tem essa comodidade de pagar, entende, um valor e deixar a sua mala na própria estação, para você não ficar puxando mala pela cidade. Isso é um dado importante. Outra coisa que eu chamo a atenção é que, entende, esse bate-volta que você faz, ele como é que fala? Bem estruturado, porque você tem pontos de apoio, como por exemplo a questão de banheiro. Você pode ficar me perguntando, né? Mas como é que você faz? Você está num ponto turístico, tem banheiro público? Como é que é o banheiro público? Tem para todo lado banheiro. E banheiro na Suíça, eu vou mostrar para vocês como é que é o banheiro público nesses lugares. Veja aí. Outro banheiro público na Suíça. Vamos conhecer.
Ali a casinha do número 2, a pia, secador, banheiro masculino. Então, mictório, tudo automático. Aqui sai o sabão, aqui sai a água, aqui você dá descarga. Beleza. E aqui você seca a mão. E como é que você transporta a sua mala no trem? Bom, eu recomendo sempre as pessoas viajarem com malas pequenas, aquela malinha de bordo. Uma malinha de bordo e uma mochila. O suficiente, já que você deve ter, se seguiu as orientações que eu dei aqui com relação à hospedagem, para baratear, você deve ter contratado um apartamento, você deve ter alugado um apartamento, não um hotel. Então você vai tomar outro cuidado também de às vezes alugar um apartamento que tenha uma máquina de lavar, para você lavar roupas lá. Ou então você opte por lavar suas roupas em uma lavanderia. Então veja a localização do seu apartamento, se tem uma lavanderia próxima. Também é outra coisa que você deve pensar, deve estudar antes de viajar. Enfim, viaje com mala pequena. É muito mais versátil, muito mais tranquilo. Você não tem que ficar puxando mala pela cidade quando você sai do metrô, né? Ou então colocar a mala, por exemplo, no bagageiro de um carro. É muito mais tranquilo, você viaja mais leve. Isso é o recomendável. Agora, se não tiver jeito, você vai com a mala média, mas aquela mala de 32 quilos, ninguém viaja mais com isso, né? E o roteiro nosso é pela Suíça. A Suíça não é um local de compras, é um país caro. Você não vai comprar na Suíça para trazer, para fazer vantagem. Então eu até digo, se você não é rico, se você é brasileiro e vai para passear e para um roteiro que não é um roteiro de compras, a princípio porque as coisas são caras, a não ser que você seja rico e vá lá para comprar um Rolex. Mesmo assim dá para você trazer na sua bagagem de mão, né? Na sua mochila, porque é pequeno, né? Um relógio. Mas você não vai lá para comprar. Então você não precisa de levar uma mala grande para ter espaço para trazer as coisas de lá, porque você não vai fazer compras. Como eu disse, a não ser que você seja rico, né? Aí a realidade é outra, completamente diferente. Estou falando para pessoas que viajam como nós, né? Pois bem, então viaje com mala pequena. Eu vou mostrar, vocês vão ver no vídeo, como que uma mala grande pode dificultar se você não encontrar local para ela ficar. Porque tem um local no trem preparado para você colocar uma mala grande até. Mas esse local pode estar ocupado. E aí, como é que você faz? Você vai ter que viajar com a sua mala no corredor do trem. Então é complicado. Se o trem estiver vazio, se for uma época como a gente viajou, que não tinha muita gente viajando, uma época de baixa, ok. Mas se for numa época de alta temporada, você com um malão no corredor, as pessoas querendo passar, né? Se você esquece de travar a rodinha ou não tem como travar a rodinha da mala, ela vai andar dentro do trem, é complicado, tá? No vídeo você vai ver, aí eu vou mostrar a seguir como é que você pode guardar suas malas entre um banco e o outro, né? Se você está com mala pequena, ou no máximo uma mala média. Ative o sininho das notificações para não perder as novidades aqui do canal. Faça sua inscrição e não esqueça do like. Se você está viajando com mala pequena também, tem uma outra vantagem. É que você tem aqueles lockers, né? Aquele guarda-volume, em todas as estações quase você tem. Então se você está indo de uma base para outra, saindo de uma cidade grande para uma outra cidade, e no meio do caminho você quiser parar para conhecer uma cidade menor, a estação tem esse guarda-volume, esse locker. E se você está com uma malinha pequena, você consegue facilmente guardar. Você vai ter vários lockers disponíveis. Agora, para mala grande, você tem em menor número, além de ser mais caro. Então, você viajando com uma linha de bordo, com uma linha menor, viajando mais leve, você tem essa outra vantagem. No card acima, eu destaquei a nossa playlist, que tem todos os passeios que nós fizemos na Suíça, ok? Então depois dá uma conferida por lá.
E que passeios nós recomendamos que você faça? Bom, pelo menos um passeio de montanha. E a nossa sugestão é que você faça o Títeres, que é uma montanha que tem neve o ano todo, tá? Inclusive no verão. Tem aquele teleférico giratório, tem caverna de gelo, enfim, é um passeio completinho de montanha, além de ser mais barato. O Títeres fica na cidade de Engelberg. Engelberg fica a 40, 45 minutos de trem a partir de Lucerna. Dá para fazer a partir de Zurique também? Dá, perfeitamente. Então a nossa recomendação é que você faça a montanha Títeres. Então um passeio de montanha. Agora, se você tiver com bala na agulha, você faça mais passeios de montanha. Isso não vai faltar pela Suíça. Inclusive, se você for a Interlaken, tente fazer em Jungfrau também. Mas você vai ter mais ou menos as mesmas atrações que encontrará no Títeres. Tá ok? Outro passeio, um passeio de barco no lago. Se você for para o lado de Lucerna, for fazer o Títeres, vai ter que passar por Lucerna, faça o passeio de barco pelo lago de Lucerna. Você já matou aí 2 coelhos com a cajadada só. Agora, se você for para Interlaken também, você vai encontrar outros lagos muito interessantes para fazer o seu passeio de barco. Então, um passeio de montanha, pelo menos um passeio de montanha, pelo menos um passeio de barco no lago. Outro passeio, um passeio de trem. E aí não precisa necessariamente ser um trem panorâmico, um trem com vagão panorâmico. A paisagem é a mesma. Se você escolher um roteiro com uma paisagem bonita, você vai ser contemplado da mesma forma. E eu já assisti um vídeo aqui no YouTube de uma youtuber falando mal do trem panorâmico. Você não consegue colher imagens direito através daqueles janelões, ok? E também porque fica lotado. Então, dependendo da época do ano, realmente deve ficar muito cheio. Então, prefira, às vezes o trem comum mesmo. A janela é muito boa, dá uma visão ótima para você fazer várias imagens. Então, você não vai perder em nada não, tá ok? Então, passeio de trem também. São 3 passeios que eu citei até agora. Pelo menos um passeio de montanha, pelo menos um passeio de barco em um lago e pelo menos um passeio de trem numa rota que tenha atração, que tenha lagos, que tenha montanhas, que você passe por vilas interessantes, ok? Então, esses 3 passeios você deve fazer. Agora, cidades que você deve conhecer na Suíça. Zurique, basta um dia para você conhecer os principais pontos turísticos de Zurique. Aliás, você deve chegar por Zurique, O aeroporto principal é o aeroporto de Zurique, então você já vai conhecer a cidade. Então você pernoitou lá, o primeiro dia você vai conhecer a cidade de Zurique, que também tem um lago. E outro bate-volta que eu acho que você não deve deixar de fazer é a Berna, conhecer a capital da Suíça. E depois é isso, é um passeio de montanha, um passeio de barco no lago e um passeio de trem numa rota interessante, ok? Isso é o que é recomendável de ser feito na Suíça. Se você tiver mais tempo, tá? Passeie mais pela Suíça, tá? Se você tiver em condições de comprar o Swiss Travel Pass, vale a pena pela autonomia que ele te dá, pela versatilidade, horário, você não tem preocupação com horário, e aí você vai poder conhecer mais lugares, como foi possível para a gente, ok? Bom, e se teve alguma coisa de negativo nessa viagem para a Suíça, foi essa experiência na sala VIP do aeroporto de Zurique. Bem modesta essa sala VIP, viu? É benefício do cartão de crédito, mas é muito sem conforto, tá? Ok? Então é isso, o vídeo nosso é esse. Deixo um grande abraço para todos. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Se você não fez, faça a sua inscrição aqui no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo, tá? Compartilhe o nosso vídeo com quem gosta de viajar, tá? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.